Oi, gente. Uma nova pesquisa sinaliza crescimento de Lula, diminuição da aprovação de Bolsonaro, aumento da reprovação de Bolsonaro, Sérgio Moro ultrapassando Ciro Gomes na terceira posição. E só em relatar os resultados dessa pesquisa, eu tenho certeza que existem alguns ciristas chateados que vão nos comentários me chamar de petista, enquanto alguns petistas mais radicais, no vídeo anterior postado no dia de hoje, me chamaram de cirista. O que essas pessoas não compreendem, e eu nunca tive a inscrição deles, porque quem se inscreveu no meu canal imaginando que o meu canal seria um canal cirista, um canal lulista ou um canal petista, era uma inscrição que eu nunca tive e que eu iria perder mais dia ou menos dia a proporção do tempo quando essa pessoa me conhecesse. Porque eu posto vídeos aqui no YouTube desde 2018 e sempre deixei absolutamente claro, desde o início, que eu tenho posições muito, mas muito à esquerda, tanto do PT quanto do PDT. Aliás, se as pessoas quiserem saber o quanto, podem ler a tese de doutorado de Aurelino Coelho, Uma Esquerda para o Capital, com a qual eu concordo em grande medida, e vão entender o quão à esquerda eu estou desses partidos, não é? E podem também ver vídeos antigos meus sobre política, análise política, posicionamento político, e vocês vão perceber que eu defendo democratização dos espaços de trabalho, eu defendo um caminho para a superação do próprio capitalismo, uma coisa que não está bem no horizonte desses partidos. Né? Então eu nunca fui cirista nem lulista, mas algumas pessoas, infelizmente, têm dificuldade de compreender um pensamento como o meu, que está muito à esquerda dessas pessoas e querem sempre identificar as pessoas a partir desse prisma personalista, a partir do personalismo. É uma tragédia da política brasileira, que eu lamento, mas enfim, eu tenho uma característica muito autêntica desde o início do meu canal, que eu sigo aqui, e que faço análise em cima de dados da realidade. Inclusive, quando eu disse no meu vídeo anterior que Ciro saiu fortalecido, eu não esqueci que o PDT e que Ciro podem ser criticados pela votação em primeiro turno que viabilizou a PEC dos precatórios, porque sem os votos do PDT, a PEC dos precatórios não teria sido aprovada no primeiro turno, o que ainda pode ser utilizado contra Ciro no futuro. Mas, claro, alguém que abandonou a campanha presidencial para tentar reverter e conseguiu reverter a maioria dos votos, saiu relativamente fortalecido daquele episódio. Mas como a pesquisa mostra, essa pesquisa mostra, e as últimas pesquisas têm mostrado, Ciro não tem conseguido crescer nas pesquisas. Né? E nós vamos trazer os dados aqui. Né? O ex-presidente Lula tem 48% do eleitorado, de acordo com a pesquisa de intenção de voto. Né? O levantamento foi feito pela Quest, né, para o Banco Genial, que traz ainda o presidente Jair Bolsonaro com 21%. Em seguida vem o ministro Sérgio Moro, aqui já tomando o terceiro lugar, né, do Ciro Gomes com 8%. Ciro Gomes vem com 6%. João Dória, Eduardo Leite, Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila oscilam entre 0 e 2. É claro que tem muito tempo até a eleição, mas uma pesquisa é sempre um retrato do momento. E no momento atual, não é, esse retrato vem se solidificando. E nós vamos ver que o nem Bolsonaro nem Lula está caindo, o que é um outro reflexo de um retrato que vem se solidificando. A principal notícia dessa pesquisa é que 69% dos entrevistados afirmam que o atual presidente não merece mais 4 anos de mandato. Essa é uma excelente notícia. O neofascismo precisa ser derrotado, isso é uma prioridade. Contra Bolsonaro no segundo turno, eu votarei em qualquer desses candidatos. Se for Lula, Ciro, eu faço campanha no segundo turno contra Bolsonaro, obviamente. Porque o que eu defendo, que tem algumas ideias que vêm da social-democracia, direitos sociais e tal, mas isso daí eu defendo apenas como passos iniciais, eles precisam, para acontecer, de ter um governo minimamente democrático, para a gente poder lutar por um sistema tributário progressivo, para a gente poder lutar por um outro desenho institucional que fortalece investimento em ciência, investimento em saúde, investimento em educação. A gente precisa derrotar o neofascismo. Mas é claro que eu também vou estar defendendo medidas que fortalecem a classe trabalhadora em outra direção da superação do próprio capitalismo, como é a ideia de fortalecer a produção cooperada, para a classe trabalhadora controlar
os meios de produção gradualmente e crescer dentro desse espaço. Isso se vê como uma alternativa de produção, que é uma coisa que ainda não está no programa desses partidos majoritários, digamos, do Brasil. Eu torço para influenciar eles nessa direção. Talvez, inclusive, no futuro, quando tivermos um governo democrático, isso fique mais claro para as pessoas. Porque quando tiver no Brasil um governo dito de centro-esquerda, vocês vão ver eu criticando e eu pressionando na direção do fortalecimento da classe trabalhadora e não, como alguns canais provavelmente vão fazer aqui no YouTube, uma cobertura laudatória, uma cobertura de elogios. Não vai ser o meu caso. Eu vou estar sempre pressionando na direção de mais direitos, na direção de fortalecimento da classe trabalhadora, na fortalecimento da democracia dos espaços de trabalho, porque essa é a minha perspectiva, que eu expresso para vocês desde 2018, mas que algumas pessoas, por não prestar atenção ou talvez por estarem muito dominados pelo personalismo da política, que faz elas pensarem em termos de cirismo ou em termos de lulismo, têm dificuldade de enxergar. Além disso, né, a avaliação negativa de Bolsonaro atinge sua pior taxa, na verdade eu diria a melhor taxa, né, a melhor taxa de reprovação, porque a reprovação do Bolsonaro subir é uma coisa boa. Né? Era 45% em julho e hoje está em 56%. Né? Lula também cresceu de 41 para 46, né, que preferem Lula, e esse número aqui é muito importante, diminuiu de 31 para 25 o percentual do que respondem nem Lula nem Bolsonaro. Né? E caiu de 24 para 22 os que preferem Bolsonaro. Na pesquisa espontânea, que não são mencionados os nomes, a preferência por Lula subiu de 21% para 29% em 5 meses, enquanto eu imagino que ele estava dizendo de Bolsonaro, né? Caiu 2 pontos. Já o percentual de votos em Lula chega a 58%, enquanto a taxa de rejeição está em 39%. Que votariam nele ou poderiam votar. Outro número muito importante para Lula é perceber que pessoas que não estão votando nele no primeiro turno, mas que poderiam votar nele no segundo turno, está em 58%, é bom. O ideal é que qualquer candidato contra Bolsonaro tivesse na casa dos 65%. Mas isso mostra que tem gente que vai votar em outros candidatos e vai chegar no segundo turno e pode não votar em Bolsonaro, mas provavelmente vai anular o voto, né? Bolsonaro apresenta maior rejeição, com 67% dizem que não votariam nele. Excelentes números. Se outras pesquisas continuarem confirmando isso, esses números são excelentes. Né? Enquanto seu potencial de votos está em 30%. Ótimo também o potencial de votos de Bolsonaro está caindo. Né? O petista alcança ainda a liderança em todas as regiões do país. No eventual segundo turno, Lula alcança 57 contra 27 de Bolsonaro. O que sinaliza, se isso for mantido, uma vitória folgada de Lula, o que seria muito bom. A gente se livrar de Bolsonaro seria absolutamente excelente. Depois vem o trabalho de lutar para empurrar Lula numa direção mais progressista. E se for um outro candidato que chegar lá, também nós teríamos o mesmo trabalho. Uma outra análise da pesquisa, não é, traz detalhes que Bolsonaro regrediu em todas as regiões brasileiras. Quando não cresceu, se manteve. No Sul, a reprovação subiu 10 pontos, notícia excelente. No Norte, a reprovação subiu 18 pontos e no Centro-Oeste 13 pontos. Né? No Nordeste ficou estável, mas no Sudeste a reprovação subiu 4 pontos. Né? E as notícias ruins para Bolsonaro e boas para o Brasil, para o mundo, para todos os democratas, não param por aí. Entre os brasileiros com mais de 60 anos, outro grupo no qual ele teve bom desempenho nas eleições de 2018, a reprovação subiu 10 pontos. Excelente notícia. Entre os evangélicos, uma das bases de apoio mais fiel e que normalmente aparece aqui nos comentários defendendo Bolsonaro, né? Ele conseguiu ver o número de pessoas que reprovam subir de 35% para 42%. Ótimos números também, ou seja, um aumento de 7 pontos de reprovação. Excelentes notícias em relação à perda de popularidade do Bolsonaro. Excelentes notícias. Excelentes notícias. O neofascismo precisa ser derrotado. Com relação a Lula, Lula se fortaleceu. Essas pesquisas sinalizam fortalecimento. E eu posso, inclusive, fazer no futuro um vídeo analisando a estratégia de Ciro Gomes, porque eu entendo que a estratégia do João Santana, em termos de marketing e tal,
que começou com algumas boas ideias, já está demonstrando falhas graves há algum tempo e para tentar apelar para o voto bolsonarista. O voto bolsonarista, quando não for para Bolsonaro, não vai ir para Ciro Gomes. Vai ir para outro candidato da centro-direita. Né? Ciro Gomes, se quisesse tirar Bolsonaro do segundo turno, teria que apelar para um voto de esquerda, não petista, e teria que tentar ser essa alternativa. É um equívoco estratégico ele pensar em tirar votos do Bolsonaro se apoiando no antipetismo. Mas, enfim, eu posso analisar isso em mais detalhes em um futuro vídeo. E se eu fizer essa análise, eu tenho certeza que ciristas vão me chamar de petista, e quando eu fizer qualquer vídeo em que eu não estou criticando o Ciro e que eu estou levantando algum posicionamento correto, os petistas vão me chamar de cirista. Lamentavelmente, ambos, talvez pelo maniqueísmo típico do personalismo brasileiro, não conseguem ver a verdade, né? Que eu estou muito à esquerda. Inclusive, eu analisei os programas dos partidos políticos, eu estou à esquerda do PSOL. Né? O PSOL, em termos econômicos, eu tenho propostas mais à esquerda do PSOL. Pelo menos dos últimos programas que o PSOL apresentou, eu tenho ideias que eu avalio como estando à esquerda deles. Né? Mas, enfim, é essa dificuldade que às vezes a gente tem aqui no YouTube, tendo em vista que nem todo mundo, obviamente, conhece a trajetória do canal desde 2018, mas eu tenho essa trajetória. Se vocês quiserem checar os vídeos anteriores, vocês vão ver que existe uma consistência, né? Inclusive, eu já expliquei o que é a perspectiva libertária de esquerda, que está associada historicamente e influenciada por uma perspectiva anarquista de esquerda, que é uma influência importante para a minha forma de pensar e que, enfim, muitos brasileiros provavelmente não conhecem. Mas, enfim, fica a sugestão, e com o passar do tempo, as pessoas acompanhando mais o canal, quem sabe elas não têm essa percepção. Mas, uma coisa absolutamente clara, a minha campanha contra o neofascismo e por uma alternativa democrática, do campo democrático de centro-esquerda, vai estar permanente. Eu gostaria muito que essas alternativas estivessem mais próximas do que eu defendo. Gostaria muito. E vou tentar influenciar PDT, PT, PSOL, PCdoB, para se aproximarem das minhas propostas. Quando eu trouxer políticos aqui, quando eu dialogar, aliás, em todos os diálogos que eu tive com políticos aqui, vocês viram que eu fiz esse esforço de tentar apresentar essas ideias para todos os políticos, fosse Eduardo Suplicy, Duda Mendonça, enfim, Duda Salabert, desculpe, não é Duda Mendonça, Duda Salabert, todos os políticos que eu trouxe aqui, eu fiz esse esforço de tentar empurrar eles. Alguns eu não precisei, né? A Duda concorda muito comigo. Mas, enfim, é o que eu tinha para falar sobre esse assunto, né? Espero que tenha esclarecido isso, mas eu tenho certeza que esse assunto vai voltar, e pessoas cujas inscrições eu nunca tive, elas vão declarar aqui que eu perdi, mas que na verdade eu nunca tive, porque uma inscrição de uma pessoa que espera que eu seja papagaio de defesa de um partido político específico nunca foi uma inscrição que foi minha de fato, ou que foi da Nova Máquina do Tempo. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.